Muito boa noite, visite Brasília. Boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Luísa, Patrícia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 13 de abril, dia 15 de abril, perdão. Nós hoje vamos falar um pouco sobre histórias da nossa capital, com Niedja Genari. Boa noite, Luísa. Seja muito bem-vinda. Gente, antes da gente. Vamos aguardar um pouco as pessoas chegarem. Seja muito bem-vinda, Luciana. Caminho de JK. Rodrigo Passeado, Frank Brandin, gente, sejam todos muito bem-vindos. Agora, nossa live aqui já tem bastante gente. Eu sou o Caio Rafael Marques e essa semana, como vocês sabem, o Visite Brasília está fazendo lives para homenagear a nossa capital, cidade que completa 60 anos no próximo dia 21. Niedja já tá aqui na live, já já entra com a gente. Seja muito bem-vinda, Niedja. E alguns recadinhos rápidos, como de costume, pra gente conseguir aí ter a nossa noite de muitas histórias, de muitos encantos com a Niedja, tudo bem? O primeiro recado que eu tenho pra dar é sobre a nossa hashtag. Hashtag Visite Brasília sem sair de casa. Nesse momento de isolamento social, precisamos seguir a risca para conseguir achatar a curva aí da infecção, da propagação do vírus, ok? Então, se você tem fotos aí na sua biblioteca e quer aparecer aqui no nosso feed, Luciana tá aqui dizendo que queria poder ficar mais, mas não vai poder ficar. Sem problema, Lu. A gente tem live aí a semana inteira, espero que você possa assistir alguma. Então, voltando, hashtag Visite Brasília sem sair de casa, para você postar seu amor pela nossa capital até o dia 21, depois do dia 21, e aparecer aqui na nossa timeline, no nosso feed, ok? Se você conhece, ou se você é um empreendedor ou micro e pequeno empresário, o Visite Brasília disponibiliza gratuitamente a inserção e para você conseguir criar um espaço seu dentro do nosso site, ok? Então, se você possui um empreendimento, você é micro e pequeno empresário, nesse momento você precisa de mais visibilidade, ou se você conhece alguém que esteja precisando, o Visite Brasília está aí com a inserção dessas empresas de forma gratuita durante esse momento de crise. Seja muito bem-vindo, Nós Mercado, Luciano Larbo, Marcos, Carlos, Madu, Artesanato, aqui deixa eu ver, Arte, Color Informática, Mundo Foto Arte. Gente, sejam todos muito bem-vindos, Lurdinha, sejam todos muito bem-vindos. E agora que eu já passei os avisos, só falta mais um pra gente chamar a nossa querida Niedja. No dia 21 de abril, a nossa capital federal completa 60 anos e o Bruno Mello, da CBN, fez um convite para todos os brasilienses. Às 19 horas do dia 21, eu convido você a sair da janela da sua casa e aplaudir Brasília no maior aplauso do mundo. Então, precisamos nos unir nesse momento, no dia a ouvir histórias da nossa capital. Tudo bem? Niedja já está aqui com a gente. Boa noite, Niedja. Boa noite, meu amor. Boa noite, meus amores. Uma noite linda para vocês, viu? Estão me vendo bem? A Maravilhoso. imagem tá boa? Maravilhoso. Para mim aqui tá perfeito. Gente, passa o feedback pra gente, tá tudo certinho? Vocês conseguem ouvir, ver a gente? Vão falando aqui pra gente. Bom, para quem tá entrando agora, eu sou o Caio Rafael Marques e hoje eu converso com Niedja, essa querida do Visite Brasília. E hoje a gente vai conversar um pouco, na verdade, vamos ouvir histórias da nossa capital federal. Brasília completa 60 anos no próximo dia 21 de abril. E hoje, nada melhor do que a gente embalar a nossa conversa, ouvindo, imaginando aí histórias da nossa capital. Gostaria de agradecer mais uma vez, Niedja, por você estar sempre apoiando, estar sempre aqui com a gente. Você que abriu aí as nossas lives assim que a gente começou essa produção. Muito obrigado mesmo. O Visite Brasília agradece toda vez que você se coloca à disposição para levar histórias da nossa cidade para esses corações aí que estão confinados em casa. Eu que agradeço, sou muito grata, Caio, Visite Brasília, um grande parceiro. Quero mandar um beijo para o Luiz Eduardo,
um amigo aí que a vida me deu. Sou muito grata a vocês por sempre divulgarem meu trabalho e tamo junto nessa. É isso mesmo. Gente, então agora, sem mais aqui ficar falando mais, vamos deixar a Niédia conduzir isso aqui. Vamos lá começar a ouvir essas histórias e embalar a nossa noite. Pois é, Ó, Caio, só eu uma tava coisa, pensando... Niédia, a gente tem uma pessoa aqui da Califórnia, nos Estados Unidos. Um beijo Ah, para os Estados Unidos. Beijo para o uau! Helder também, que está aqui, da Score City. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Perdão, Niédia. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Caio, eu gosto de começar essas histórias de Brasília sempre falando da minha história, né? Eu vim para Brasília no ano de 1987, eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso, e o meu pai trabalhava com vendas de motores para garimpos ali, né? E chegou uma hora que ficou mais insustentável, ele também era mecânico, trabalhava no Senai de lá, e ele acabou vindo para Brasília em 87 para assumir uma turma de mecânica aqui no Senai, mas a gente não veio bem, não. A gente veio bem quebrado, falido, tinha perdido casa, tinha perdido tudo. Foi um recomeço para a gente, muito difícil, né? Eu tinha 11 anos e eu me lembro bem que a minha família já morava em Brasília e eu vinha com a minha irmã para Brasília e a gente, quando passava as férias aqui, a gente voltava e as pessoas falavam, como é que é Brasília? E achava que era um outro lugar, porque Cuiabá também era muito distante, né? Era uma época que essa globalização de comunicação ainda não existia. E eu sempre quis morar em Brasília. Eu sempre quis vir para Brasília e ficar de vez, não queria voltar, sabe? E quando eu vim, foi triste, deixei os meus amigos assim, né? Mas eu digo que Brasília, quando eu cheguei ali, a rodoferroviária, ela fica naquele final do eixo monumental, né? Para quem tá de fora aí, que lembra dessa visão. E eu me lembro que quando o ônibus foi passando pelo eixo monumental, a sensação que eu tinha é que eu estava sendo recebida de asas abertas mesmo, né? Eu sou sempre muito sonhadora, muito utópica. E naquele dia eu falei, Brasília agora é a minha cidade. E eu tinha um sotaque de cuiabana muito forte, porque o cuiabano, ele pronuncia o X, o SH muito tchutcha, sabe assim? Entendi. E aí eu queria tirar esse sotaque, queria, né? Aquela coisa de uma menina de 11 anos... Mas foi muito bom para mim, porque foi em Brasília que eu casei, foi em Brasília que eu fiz os melhores amigos, e eu me tornei professora muito nova, né? 6 anos depois desse episódio que eu tô te contando, eu me tornei professora de sala de aula. E eu adorava contar para os meus alunos as histórias de Brasília, porque eu comecei a descobrir e comecei a ver, porque lá onde eu morava tinha muita história de índio e tudo. E fui vendo, então eu sou completamente apaixonada por Brasília. E tive a grande felicidade de, do ano passado, há quase um ano atrás, receber o título de cidadã honorária. Foi um dos momentos mais maravilhosos, assim, da minha vida, sabe? Então eu gosto de começar com essa história para depois contar todas as outras. Ai, que ótimo. Para quem não sabe também, eu também não sou daqui de Brasília, cheguei aqui em 2008, sou da Bahia, e assim, a mesma sensação, né? Eu compartilho da mesma sensação. Foi aqui em Brasília que construí grandes amigos, foi Brasília que me preparou para o mercado. Morei 3 anos em São Paulo, mas voltei agora, e essa sensação de que Brasília recebe não só a gente, mas tantas outras histórias e culturas, e enfim, povos, né? E abraça, e além de tudo isso, te impulsiona a pensar tão grande quanto os monumentos dessa cidade. Pois é, mas já que a gente vai ouvir histórias, eu vou começar então com o sonho de Dom Bosco, tá bom? Fechou. Olha só, muitas cidades nascem espontaneamente. Um povoado vai sendo criado e vai crescendo ali à margem de um rio, ou em torno de um garimpo, ou quem sabe perto de uma igreja. Não foi o caso de Brasília. Brasília nasceu de um desejo popular de mudar a capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil. A ideia era trazer o desenvolvimento do interior para a capital e um lugar mais protegido. E esse desejo começou há muito tempo. O primeiro a lançar essa ideia, e também o nome Brasília, foi José Bonifácio, na Assembleia Nacional Constituinte no ano de 1823. Mas Dom Pedro I resolveu dissolver a Constituinte e o projeto não foi aprovado. Em 1883, Dom Bosco, santo italiano, fundador da Ordem dos Salesianos, teve um famoso sonho. E ele relatou assim: entre os paralelos 15 graus e 20 graus, haverá uma depressão bastante larga e comprida, partindo de um ponto onde se formará um lago. Então, repetidamente, uma voz assim falou: quando vierem escavar as minas ocultas, no meio dessas montanhas,
Surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Esse sonho foi associado à fundação de Brasília. E Dom Bosco, ao lado de Nossa Senhora Aparecida, são os padroeiros dessa cidade. Eu gosto de começar sempre por esse, né? Que genial, meu Deus, lindo. Eu não, particularmente não sabia desse sonho de Dom Bosco, ô Niédia, nunca tinha ouvido porque falar. Brasília, eu gosto de colocar sempre que ela começou lá em 1823, né? Quando José Bonifácio, eles queriam já tinham a ideia de fazer isso, e daí depois, logo na sequência, veio o sonho de Dom Bosco, né? E tiveram várias missões. Olha, você vê, de 1823... ela só foi inaugurada, né, em 1960, então a gente teve muito tempo aí, né? Muito tempo mesmo, é quase 100 anos, né, se a gente colocar. Foi em 1960 que a gente conseguiu... Mais, 1823, né? Nossa, bem foi mais de 100 1820, anos, nossa. Muito mais. Gente, uma premeditação aí, né, digamos. Muito bom mesmo. Niédia, conta um pouquinho pra gente... Perdão, Niédia, pode falar. Não, pode concluir, Caio. Não, porque assim, tem entrando algumas outras pessoas, e aí eu imagino que algumas pessoas não conheçam um pouco da sua trajetória, sobre a contadora maravilhosa de histórias que você é. Então, para você que está chegando agora, eu estou conversando com Niédia Genari, essa contadora de histórias brasiliense. Vou pedir para ela contar um pouquinho sobre esse dia a dia dela, essa profissão que leva aí o lúdico, né, permite a gente entrar nessas histórias e viajar um pouco. Então, eu sou contadora de histórias, na verdade, né, como eu te contei, né, 7 anos depois que eu cheguei em Brasília, eu me tornei professora. Eu amanhã faço 44 anos. Aê! Eu me tornei professora e naquele tempo, né, a primeira coisa que você fazia para se tornar professora é o magistério. E daí a minha primeira graduação eu já fiz logo em sequência, mas eu sempre trabalhei com os pequenos. E eu fiquei como professora de terceiro ano, né, que hoje é o 4º ano, por muito tempo. E o estudo do Distrito Federal, ele é um conteúdo, né, próprio para isso. E a contação de história, não só com essa turma, mas com todas as outras que eu tive, sempre foi a minha principal ferramenta de ensino e aprendizagem, sabe? Eu acho que era a forma de ensinar e ver o retorno muito rápido disso. Então, eu me tornei contadora de histórias no ano de 2000, quando estava se construindo o Simão Octogonal ali, é uma escola grande, uma escola que foi uma das mais novas a serem construídas. Eu assumi no Simão uma missão de mudar um pouco aquela rotina de sala de aula normal e fui dar aula de literatura infantil para os pequenos. E lá fiquei, né, até o ano de 2012, 12 anos dentro de sala de aula, de manhã e de tarde, contando histórias em tempo integral para os meninos. Em 2012, eu participei de um processo seletivo no CCBB, onde eles bancaram um espetáculo de fim de semana. E nesse espetáculo de fim de semana, eu contei histórias, e aí na plateia estava a Mona Lisa Maia, uma querida, uma das mulheres que eu mais admiro na vida, e ela me chamou para participar de um mês no Terraço Shopping, era uma coisa bem modesta, ali do lado da leitura, um cantinho bem pequenininho, um espaço de férias para as crianças. E como eu trabalhava no CIMAN, que era muito próximo, eu falei, olha, alunos vão lá ver a Tia Niédia, vai ser bem legal, e vai ter contação de história no final de semana, e os alunos foram. E eles foram o mês de julho todo. Aí ela falou, olha, gostei, deu certo, que era agosto também. Ô, alunos, a Tia Niédia vai ficar mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. E eles foram. E aí, acabou que em setembro, eu falei, eu acho que os alunos vão querer mais vir. Mas aí eles foram também. E aí, em setembro, ela me fez um convite para ir para o palco. E eu fui para o palco, para aquele palco lá embaixo, que já é um espaço bem amplo, e falei, agora não vai ter aluno que enche essa praça. Mas deu certo, né? Hoje eu tenho 9 anos de Terraço Shopping. Eu falo que é uma história muito bacana, é uma história de amor. Eu até recebi uma foto sábado retrasado de um amigo da Book Truck, e ele me mandou aquela praça vazia e me deu um sentimento tão doído, sabe? Porque ali foram grandes alegrias. Só que daí a gente vai aperfeiçoando, né, Caio? A gente começa com uma coisa, igual, por exemplo, a Puquê, que começou vendendo meia, né? Você vai se reinventando e vai criando. E aí eu já fazia algumas histórias personalizadas para alguns amigos, já tinha essa via das histórias, né, de pesquisa, até por conta da minha formação também.
E aí eu comecei a fazer histórias personalizadas, casamentos, aniversários. Nos 3 últimos anos, eu estava na Secretaria de Educação num projeto de contação de histórias para crianças vítimas de abuso, de violência. Um projeto lindo chamado Endereço de Mim, mas que estava acabando, não estava se sustentando. E aí eu recebi um convite no ano passado, no começo do ano passado, para ir para o Senado contar a história para trabalhar com o senador. Mas quando ele me convidou, eu falei, senador, eu quero ser contadora de histórias. O senhor quer que eu venha trabalhar com o senhor? Ele disse, quero. E eu disse, mas uma contadora de histórias no Senado vai dar certo? E ele falou, vai. E deu, porque todas as sessões solenes a gente abre com uma contação de história, lançamento de frente parlamentar. E eu gosto sempre de contar que no final do ano, já depois de várias sessões, ele fez uma homenagem ao Dia do Síndico, né? Daí eu disse, mas senador, Dia do Síndico vai caber a história? Ele vai, você é criativo e vai caber a história. E eu descobri uma história linda de como surgiram os condomínios quando teve um incêndio na Grécia, sabe? Caramba. Então me reinventei. Sim. E aí eu acho que foi bacana. E nessa de se reinventar, veio também essa ideia, né? Todo mundo em casa, 60 anos, um monte de festa. E eu queria dizer, Brasília, eu te amo de um jeito diferente. E daí estou publicando, tem vídeo que tem gente que não viu, tem vídeo que teve um monte de visualizações, tem vídeo que teve 3, 4, mas tá lá. Eu acho que na hora que der, que não seja agora, são histórias curtas, eu tento colocar no máximo 4 minutos de histórias para que as pessoas assistam. Eu não sei editar vídeo, então quero deixar claro. Aí meu vídeo é assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, meu marido liga o celular. Aí eu termino, Soniede Gegenari, contadora de histórias, e ele desliga. Ou seja, eu tenho que ir com texto direto e tal. Entendi. Então eu queria contar isso para as pessoas, porque as pessoas valorizassem, sabe? Porque nada mais graças a Deus, eu tenho um nome conhecido, não sou blogueira, não sou muito de internet, mas tenho uma plateia fiel. Mas eu queria, nesse vídeo, dizer, olha, eu te amo, Brasília. Ai, que lindo, Nied. E o Luiz aqui comentando o seguinte, que você fez parte dos 25 anos da Expotier. Foi incrível, né? Você participou. Eu contei a história do Nenhum de Nós. E Nossa, fiquei amiga dos meninos porque foi bem emocionante. Legal. Nied, então vamos com mais histórias pra gente levar Brasília. Vamos ver se alguém aí quer perguntar uma história, Caio. Vamos ver se tem alguém aí que quer escolher uma história. Claro, porque às vezes tem alguém que quer escolher, ver se alguém aí quer colocar. Eu não consigo ver os comentários. Tá, gente, alguém que está aqui conosco gostaria de ouvir alguma história específica? Gostaria sobre Brasília, alguma coisa? Sobre Brasília, alguma coisa? Manda aqui nos comentários, que a gente tá lendo, tá vendo aqui a participação lindíssima de vocês. Gostaria de aproveitar para agradecer a Feira da Torre. Enquanto eles vão escolhendo, eu vou com mais uma emendada aqui, tá bom? Então, perfeito, Nied, vamos lá. Pronto, e eles vão escolhendo, pra gente dar sequência na história. Fechou. Tá bom? Quando o Brasil já era república, em 1892, a ideia da construção de Brasília voltou a ser cogitada. E foi nomeada uma comissão de exploração do Planalto Central, comandada pelo engenheiro e astrônomo Luiz Cruz, para demarcar uma área de, deixa eu só ler aqui, de 14 mil quilômetros. E a missão Cruz ficou encarregada de encontrar o melhor lugar para a construção da cidade. E ela era formada por um grupo de profissionais de diversas áreas. Tinha engenheiros, geólogos, farmacêuticos, médicos, vários. E eles vieram muito animados, anotavam tudo. Os rios, as cachoeiras, as cavernas, as montanhas, as plantas, tudo era anotado e demarcado. E viam as fazendas e os povoados. E se dividiram em 4 grupos. E vasculharam o Planalto Central. E andavam a cavalo, a pé e acampavam sobre as estrelas. Depois de 2 anos de pesquisas, eles se reuniram para decidir a área indicada. E fizeram um relatório com mapas e tudo, que tem acervo aqui, viu, gente? Tem como ver isso. E dividiram em 4 áreas. Mas ficou só no papel e naquele Memória dos Pioneiros. E aí demorou um pouco mais para essa história continuar. Ai, meu Deus, que delícia. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tá dando pra me ver aí? Porque eu não tô me... Ah, tá. Pronto, é porque eu tava... Ai, peraí. Acho que agora deu, mas tá tudo certo. Deu, agora deu, né? Deu sim. Tá tudo certo. Gente, olha só, manda aqui pra gente, tá? As histórias que você... A gente tem aqui, ó, a Gi falando, Niédia, saudades, tem muitos aqui
fazendo elogios a você, dizendo que estão com saudades. A Feira da Torre de TV presente na nossa Ah, que live. legal! Gente, sejam todos muito bem-vindos. E, Nédia, só uma coisinha. Quando você falou que Brasília já te recebeu de asas abertas, né? E aí já Uhum. permitiu você. Ontem eu estava conversando com o Valdir, a gente falando sobre Brasília ser a terra da esperança, a terra que te impulsiona mesmo a pensar coisas grandes. Quando foi assim que você olhou para Brasília e falou: Meu Deus, olha a dimensão desse lugar, olha quanta história cruzando isso aqui. Tô em casa, assim. Foi assim que você chegou, a gente demorou um pouquinho, porque eu, sinceramente, demorei um pouquinho para entender o ritmo das pessoas brasilienses, o ritmo do mercado, o ritmo das relações aqui. Mas quando que foi? Então, Caio, na verdade, eu acho que assim, eu sempre gostei muito de Brasília, que eu te falei, eu fui muito bem recebida, eu já passava as minhas férias aqui, né? Eu nasci em 76 e desde pequena, como a família do meu pai morava aqui, eu vinha no Natal e ficava até as minhas aulas voltarem. Naquele tempo as férias eram maiores, então eu tive essa também de brincar embaixo do bloco. A minha avó morava ali na 415 Sul, então a gente brincava embaixo do bloco, tinha aquilo tudo ali, né, que muita gente que viveu em Brasília teve. Mas eu acho que essa dimensão de Brasília, para mim, existiu quando eu me tornei a Niedia Genari contadora de histórias. Entendi. Porque eu já fiz tanta coisa bacana, eu já contei tanta história de empresas sensacionais, sabe? Que fazem parte de Brasília. Hoje eu tenho muito orgulho da minha história com Brasília. E eu Sim. acho que é uma história bonita demais, assim, porque eu sempre falo para as pessoas que todo mundo tem uma história única. A história mais bonita do mundo é a sua. É a minha para Sim. mim, mas no caso é a sua, entendeu? É a nossa história de superação. E contar a história para mim, você dizer assim, tipo, o que você quer ser? Eu quero ser contadora de história. É meio, nossa, contadora de histórias. E pensar que eu já Sim. viajei a América Latina toda contando histórias. O ano passado eu fiz várias apresentações fora de Brasília, entendeu? Isso para mim Legal. é algo que fala, caramba. E eu acho que isso não aconteceria em outro lugar. Eu não Sim. consigo me imaginar em outro lugar. Eu recebi uma proposta de trabalho para ganhar muito bem para contar histórias na Colômbia. Mas aí eu pensei, não ia ser a mesma coisa, sabe? Não ia ser o público dos shoppings que eu tô, porque hoje eu tô em quase todos os shoppings. Né? Não ia ser o público do shopping, não ia ser aquele outro público diferente, como eu te falei. Quem pensou que um dia no Senado Federal ia ter uma contadora de histórias? Sim, Eu acho que exato. foi esse momento, sabe, Caio, que eu falei, Entendi. caramba. E quando caiu minha ficha, por exemplo, quando o ano passado eu recebi o título de cidadão honorário, eu falei, não, então agora não tá mais só no coração, sabe? Tá Sim, tá registrado também nos certificado, autos. sim. É, Exatamente. aquela cuiabana, né, lá de Mato Grosso, hoje é uma Sim. cidadã e faço jus ao nome de Brasília. Eu quero mesmo levar essa história e levar esse nome para todos os lugares. Vamos juntos. Nied, olha só. Ah, deixa eu ver aqui. O Júnior tá falando assim: eu ouvi uma história a respeito de uma linha de trem na Asa Norte, se eu não estou enganado, que passa dentro do terreno da Marinha. Não gostaria de saber mais dessa contadora de histórias. Temos alguma coisa a respeito? O que acontece é o seguinte, é porque a fazenda, né, o sítio teve uma parte quando eu nem contei essa história lá no Contos e Lendas, mas eu sei explicar pelo que acontece. Aquela parte da água mineral ali, aquela parte toda Sim. que vai até Braslândia, aquele parque, ele era um parque para ser preservado mesmo, para ser uma reserva, né? Só que já existiam índios que moravam ali, existiam grupos, né? Brasília, Planaltina é muito mais antiga, né? Nós temos, aqui viviam os Quirixás, que era uma tribo indígena muito grande que vivia nessa região que hoje é o Planalto Central. A gente sabe que até o próprio Brasil, né? Os nossos primeiros habitantes foram os índios. Então, realmente, essa linha de trem é a linha que tinha, que ampliava, que precisava chegar mercadoria. Você acha como que foi feita essa construção, né? Em 5 anos. É uma Sim. coisa muito louca se você parar para pensar, né? Que Brasília, Juscelino prometeu, ele fez um discurso porque ele queria ser presidente e ele tinha essa ideia. E aí teve um cara que foi lá e instigou ele e ele falou: não, eu vou mudar a nova capital em 5 anos, o progresso em 50 anos em 5, né? Que ficou tão conhecido. Então era essa linha de trem mesmo. Só que aí, para Entendi. quando urbanizou, eles jogaram a linha mais para a parte urbanizada e alguns pedaços dessa linha foi desfeita que está ali por dentro do parque.
Olha aí, Júnior, respondida então essa suposta linha de trem aí, na verdade, que já existiu aqui na Asa Norte. Tá desativada, são trechos que foram desativados e foram entrados mais para dentro mesmo. Sim. Nied, olha só, o Rodrigo tá perguntando assim, e sobre os candangos, e o significado do nome? Tem história a esse respeito? Acho que sobre os candangos ali da praça teria esse poder. Já vi muita história também em relação a isso, mas vamos lá, vamos ouvir de Nied. Porque, na verdade, né, houve um chamado que é para as pessoas viessem para Brasília. E candango, esse termo, ele é um termo africano, né, que vinha lá dos escravos, que eram aqueles escravos prestadores de serviço. Depois era um termo muito usado no Nordeste também, né, de pessoas que trabalhavam nisso. E as pessoas que vieram construir Brasília, né, a grande maioria no primeiro momento não veio trabalhar nos serviços burocráticos. Elas vieram mesmo desbravar o Planalto Central, transformar aquele chão de terra batida vermelha numa capital que hoje temos hoje, né? Então, os candangos são as pessoas que construíram Brasília. Mas aí eu vou dizer assim, com toda a minha admiração que eu tenho ao Daniel Zucco, que eu acho que ele tem que patentear isso, que candangos somos todos nós que estamos construindo Brasília no dia a dia. Brasília é uma cidade em construção, né? Ele fez aí, que vocês até prestigiaram, né? Os 60 candangos. Os 60 candangos são pessoas candangos. que estão construindo, né? O Daniel Zucco é um candango que está construindo essa parte de comunicação. Vocês aí do Vestido de Brasília, eu me considero uma candanga. E tantos outros que ainda estão construindo. E aí depois, as primeiras pessoas que nasceram aqui passaram a ser os brasilienses, né? Mas o candango tinha aquela que não é. Quem nasce em Brasília não é candango. Candango foi quem veio construir. Mas eu acho que eu vou pensar em um projeto de lei, alguma coisa para dizer que, como as pessoas que nascem no Rio de Janeiro são chamadas de carioca, a gente pode dizer que quem nasce aqui são candangos. Ah, eu acho justo, sim. E, Ed, sabe uma coisa que eu sempre... Na verdade, antes de perguntar isso, eu quero falar que temos a Mari Osório passeado na nossa live, seja muito bem-vinda. E a Tânia Genari falando, amanhã tem festinha. Pra quem não sabe, amanhã é aniversário da Niedja Genari, essa brasiliense de alma, que traz aí, leva para tantos brasilienses histórias, nos permite aí viajar nesse mundo de fantasia e de lúdico mesmo, né? A gente viaja e é transportado para essas épocas lá do início da nossa cidade. Se você está chegando agora na nossa live, eu sou Caio Rafael Marques e hoje a minha conversa é com Niedja Genari, histórias da nossa capital federal, Brasília, que completa 60 anos no próximo dia 21, e gostaria de aqui abrir o convite para você, no dia 21 às 19 horas, aplaudir a nossa capital da sua janela de casa. Vamos juntos aí promover o maior aplauso do mundo para a nossa capital. Agora sim, Niedja, o que eu tenho... Como eu não sou daqui, quando eu cheguei, uma das coisas que me deixava muito desesperado era tanto de números, tanto de letra. Temos alguma coisa a respeito disso? Por que números, por que letras, por que tantos códigos nessa cidade, Niedja? É porque Brasília não tinha esquinas, né, cara? Ela foi uma cidade projetada para não ter esquinas, né? E tem um dos episódios que eu conto lá, eu não me lembro qual certo, mas todos os episódios, só para relembrar, hoje nós temos o episódio 26 indo ao ar, então desde o dia 21 começou, né? Então a pessoa pode rever, como eu te falei, são vídeos curtos. Ela não tinha esquinas. Então eles foram se dividindo por setores, porque foi uma cidade planejada. Como eu comecei a primeira história dizendo, diferente daquelas cidades que vão nascendo ao redor de alguma coisa, aqui a gente tinha o setor hoteleiro, o setor hospitalar, o setor residencial. Então, para não se usar isso, se usaram as siglas, né? E ela foi dividida porque Brasília, inicialmente, daí algumas pessoas também ficam bravas comigo, isso é um estudo meu, eu mesma. Para mim, Brasília não é só Brasília. Hoje, Brasília é o Distrito Federal, né? Aquele quadradinho, que tá ali no mapa. De Niemeyer, total. Porque foram os candangos que construíram, que ficaram fora, e depois dos candangos veio a primeira região administrativa, que foi Taguatinga, e depois de Taguatinga veio na sequência aí... Sobradinho, depois Gama, depois Guará e Ceilândia. Essas foram as primeiras, né? Mas os acampamentos que se tornaram região administrativa e o Cruzeiro, por conta da Praça do Cruzeiro, né? Que veio antes disso. Mas são pessoas que construíram, né? Que moravam aqui. Então esse tanto de sigla, esse tanto de número foi justamente para separar esses territórios aí, né? Nossa, que legal. A gente tem outra pergunta do Júnior falando assim... Em relação ao Papa, sabemos sobre alguma coisa do Papa quando descobriu que Brasília seria aí a capital do Brasil?
Acho que foi essa a pergunta. Ó, e a respeito da mensagem do Papa quando Brasília se É tornou a porque, capital do Brasil? sim, o Papa deu uma benção. Eu não vou saber agora, Caio, a mensagem dele na íntegra, mas tem lá no vídeo, porque assim, são muitas histórias e eu não posso confundir aqui para dar uma informação errada, mas ele deu uma Claro. benção e ele disse exatamente que da coisa da capital da esperança, sabe? Foi daí que veio isso. Mas no vídeo lá, eu acho que se não me engano é o vídeo 4, ele tem direitinho explicando Lembrando, como é gente, a que Niédia foi. tá soltando esses vídeos nas plataformas digitais dela. Temos canal no YouTube, Niédia? Também Tem tá o no YouTube e tá canal. na página do Visite Brasília, Brasília também, tem todas as histórias. Isso. Hoje sai o 26º vídeo, né? Saiu? Vai sair? Isso. Já saiu. Já saiu? O de hoje Isso, vai sair ou já saiu? vai sair ainda. Depois da live eu vou Ok, publicar, eu vou subir. perfeito. Então, gente, Mas a depois gente da pode live, contar então procura a da Niédia. inauguração, né, Caio? Isso, com Vamos certeza. contar Eu como. pedi isso agora. Vamos de Já mais que é história. terça-feira, a gente não sabe nosso tempo aqui. Eu já vi que eu fui falando mais do que tudo e o tempo foi comendo, mas vamos contar da Imagina, o espaço inauguração. aqui é todo seu. À Use e meia-noite, abuse. ela foi inaugurada. E as pessoas na cidade expressavam alegria e emoção. E Juscelino disse: viramos no dia de hoje uma grande página no Brasil. Cumprimos o nosso dever mais ousado e dramático dever. Ele estava muito orgulhoso e fez esse discurso, que é um discurso muito bonito. E aí eu achei, lê aqui, ó. E o Papa João 23, que enviou a mensagem para o ouvinte, ele disse assim, ó, vou ler, tá? O Papa Tá. falou assim, ele afirmou que a inauguração da nova capital brasileira seria um momento de bênçãos ao país. Foi isso que ele disse. E Brasília fica Ai, no Planalto Central, né? Que eu já falei para sim, vocês aí. E aí, e tem alguns detalhes interessantes, que assim, são algumas curiosidades, sabe? Que teve, por exemplo, sim. porque ela não tinha esquinas e era dividida em quadras e setores. Em vez de esquina, as principais ruas e avenidas da cidade têm o formato de tesoura, as tesourinhas. Então, por isso que eu quero te explicar, né? Porque você me perguntou. E segundo as últimas pesquisas, Brasília já chega a 3 milhões de habitantes, Caio, olha que coisa. E ela foi Ju, construída para 500 mil. E aqui caramba. também está a maior bandeira do mundo. Aquela lá na Praça dos Três Poderes, lá nos Três Poderes, onde Sim, está o Legislativo, o Judiciário. E ela é hasteada nessa praça, ela tem 286 metros quadrados. E meu faz parte Deus. do Guinness Book como a maior bandeira do mundo. E Brasília Legal. também tem o maior parque urbano de toda a América Latina, que vocês sabem muito bem qual é, né? O Parque da Cidade, que já teve Sim. vários outros nomes. Mas ele é maior que o Central Park em Nova York, por exemplo. E Legal. não tem como não se apaixonar, né? Sim, são Tem. muitos São detalhes da muitas nossa coisas. cidade. São Não muitos tem detalhes que nos como. deixam apaixonados Mas achei, mesmo. foi o Papa 23, pro nosso amigo que perguntou. Foi o Júnior. Ele falou que já tá te seguindo no Instagram, inclusive, acabou de mandar aqui. Que Gente, lindo. para quem tá entrando agora, eu sou o Caio Rafael Marques e essa semana eu Visite Brasília, numa semana inteira de lives em homenagem ao sexagenário da nossa capital. E hoje, como não poderia faltar, obviamente, Niédia Genari contando histórias da nossa capital. Então, para você que está aí chegando e não conhece, após a live, vai atrás da Niédia, porque eu tenho certeza que essas histórias vão inundar a sua cabeça e você vai conseguir enxergar Brasília de uma outra forma. Niédia, de todas essas histórias, de milhares de histórias que você contou, existe alguma especial que fala sobre a sua história com Brasília? Então, essa eu não vou poder contar, porque o que Tá, acontece? Eu vou terminar o projeto, né? tá. E no dia 21, né? Vou terminar, porque a ideia era que ficasse 30 dias. Tá. Apesar de que esses conteúdos, eu quero até agradecer aqui muitas escolas particulares aí e mandar um beijo e um abraço bem apertado para esses professores que estão se reinventando com aula online, É né? verdade. Então, muitas escolas estão aí se reinventando em conteúdos. Inclusive, na sexta-feira, eu vou entrar ao vivo em várias plataformas de escolas particulares. Eu vou entrar no Galoá, vou entrar no Colégio Dromos, na segunda tem Católica.
com essas contações de histórias. Mas a última história foi uma história que eu escrevi. Que eu escrevi Legal. sobre Brasília, porque eu queria contar e queria dizer. Porque, como eu te falei, eu comecei isso muito... não é algo assim que eu não ia ficar famosa pelo contos e lendas, nada disso, sabe? Eu não ia ganhar um rio de dinheiro. Uma coisa que eu achei que ia ser simples, difícil pra caramba, porque teve um dia que meu celular travou e eu te falei que eu sou analfabeta digital. Aí se dá aquele desespero, o vídeo não sobe, não chega o vídeo. Aí eu fui publicar o vídeo, não sei o que eu fiz, que na hora que eu fui publicar o vídeo, eu deletei o vídeo. Ai, meu Deus. Problema entre... Aí eu tive que gravar de novo, sabe? Mas assim, eu queria mesmo dizer isso. E eu queria que as pessoas aproveitassem. Então as pessoas têm aproveitado. Mas essa história é muito legal. Mas entre todas as histórias, tem uma história que eu gosto muito, que eu até contei naquela outra live pra você, que é a lenda do Lago Paranoá. Sim, essa lenda é maravilhosa. Então, porque quando eu cheguei em Brasília, uma das coisas que eu mais achava bonita era o lago. Eu achava o lago... Quando alguém me falava que aquele lago tinha sido um lago construído artificialmente, eu pensava, como assim? E não tem como eu tenho uma cabeça muito no mundo da imaginação, eu ficava imaginando tanto de mangueira para enxergar ali. Total. Você entendeu? Das represas do rio, né? Porque menina, quando eu passeava, eu pensava, meu Deus, quantos caminhões-pipas eles gastaram para encher? Só depois que eu fui entender que tinham represado o rio Paraná, o Paranoá, e tinha acontecido aquilo tudo. Mas a lenda do Lago Paranoá justifica para mim toda a minha beleza, a minha admiração pela lua e pelo lago. Quem nunca, Caio, mora em Brasília, olhou para a lua, olhou para o lago e falou, meu Deus, mas que cidade linda, como disse Renato Russo. É verdade, que cidade mágica. Ô, Niédia, a gente pode contar essa lenda já já? Antes, o Luiz tá falando assim, ó, temos história do foguetinho do Parque da Cidade, da Ana Lídia, e a Cíntia tá perguntando se a bandeira fica hasteada permanentemente. A bandeira da Praça dos Três Poderes, se eu não me engano, é trocada a cada mês, Niédia? Existe uma troca da bandeira cada mês, nesse governo em si, são as forças, né? Uma vez é a Aeronáutica, a Marinha, que faz a troca da bandeira cada mês, mas quando nossa cidade está em luto, ela desce, né? E fica meio mastro, como toda capital, representando o luto, mas ela fica assim. E na Praça dos Três Poderes também, então todas as bandeiras das capitais brasileiras. Inclusive a bandeira federal. Sim. Verdade. Verdade, eu passeio por ali. Um passeio pela Praça dos Três Poderes é algo histórico, né? É perfeito. É o Panteão da Pátria ali, né? O Panteão da Pátria e aquela chama, que inclusive eu não sei se é verdade, mas dizem, né? Algumas pessoas me disseram que ali tem alguma coisa de petróleo queimando, alguma coisa naquela chama. O que tem naquela chama ali na Praça dos Três Poderes, né, Edja? Meu Deus. Essa pergunta eu não sei te responder, Caio. Mas eu prometo que eu pesquiso e respondo para você depois, para você contar para os nossos ouvintes aí. Tá bom, perfeito. E sobre o foguetinho ali no Parque Ana Lídia, né, Edja? Pois é, para contar do foguetinho, tem que falar da Ana Lídia, né? Ana Lídia era uma menina, uma história muito triste, inclusive, que ela estudava numa escola na Asa Norte, ela foi brutalmente assassinada, foi abusada sexualmente, né? Até hoje não se sabe quem foi que matou a Ana Lídia, né? Ela causou uma comoção. Assim como eu gosto de dizer, né, que Bernardo Sayão foi o nosso primeiro herói também, porque quando ainda estava construindo Brasília, Bernardo Sayão, uma das missões de Bernardo Sayão era abrir estradas para que as pessoas tivessem acesso a Brasília, né? E ele estava na Belém, Brasília, que é uma via tão famosa, e ele morreu tragicamente com uma árvore que caiu sobre ele. E ele se tornou nosso primeiro herói, foi uma grande comoção. Mas como a gente ainda era muito... Brasília é uma cidade muito nova, a gente é muito carente de histórias, a Ana Lídia também se tornou uma grande heroína, né? Uma grande comoção. Até hoje, ali no cemitério, onde está o túmulo de Ana Lídia, as pessoas colocam bonecas, depositam velas a ela, porque causou muita coisa. Então, quando foi se dar o nome ali do parque, né, que hoje é Ana Lídia, o parque se chamava, não tinha esse nome, Ana Lídia. Ele era Sara Kubitschek, o primeiro nome. Depois ele mudou para Piton Farias, que foi aquele soldado que salvou o menino lá no zoológico. Não sei se você já ouviu essa história.
Caramba, nunca ouvi essa história. Tem, porque teve um garoto lá, fugiu o nome do animal, mas vai aparecer, Tá. que ele sofreu um acidente, né, com as lontras ali, eu acho que aí ele estava sendo atacado e o soldado pulou para salvar o menino logo no começo do zoológico. Porque o zoológico também, Caio, só para contar, ele começou Claro. antes de Brasília, tá? O Juscelino Kubitschek ganhou uma elefanta de presente, a Nelly, e aí ele falou, vou ter que construir um zoológico para botar ela em algum lugar. Em Meu Deus! 57. Caramba, 3 anos Foi. antes da nossa inauguração. E ficou só a Nelly lá. E aí No ele Grande talvez chegou Prédio. para Picão Paris. E aí aquela parte infantil ali, eles fizeram uma parte para as crianças, só aquela parte infantil chamava Ana Lídia. E Entendi. aí fizeram um foguetinho, era tudo muito, um registro muito, né, era um brinquedo simples ali, exatamente para aquela coisa do lúdico da criança. Só que depois acabou que o zoológico, né, eles mudaram o nome de novo, porque como eu disse no começo, o parque já teve vários nomes. E hoje Sim. ali aquele espaço virou ali de homenagem a ela, mas o foguetinho em si especificamente foi isso. Eu não sei, agora eu não me recordo se ele teve algum presente, se ele foi uma doação de alguém. Entendi. Ó, a Tânia Genari falou ariranhas. Então, ó, no nome do Isso, animal do obrigada. zoológico. É que eu não Gente, consigo muito ler os obrigado. comentários, né? Foi, ele caiu A nas ariranhas ariranha. ali. Isso, maravilhoso. Niedia, então a gente pode ouvir a Lenda do Lago ou você quer contar uma outra história? Não, vamos de Lenda do Lago. Vamos de Lenda do Lago, Gente, sim, essa ó. Lenda do Eu Lago, tinha se gente que você tinha está me do outro mandado. lado, já fica sentado e presta atenção nessa lenda que, né? Enfim, vou deixar vocês ouvirem porque, olha, melhor que isso só Niedia contando. Vamos lá. Então, Brasília surgiu, né, muito tempo antes, né, como eu já contei. E aqui, no Planalto Central, era um lugar muito povoado pelos índios, até pela riqueza de rios, de cachoeiras, né? E existia uma tribo que aqui vivia, só que a cidade de Pedra, ela foi chegando cada vez mais, e os índios queriam viver distante, né? À medida que o estado de Goiás crescia, esses índios procuravam novos lugares, novos descampados para viverem. Mas tinha um cacique que se recusava a sair daqui. E aí ele tinha uma filha, essa filha teve um filho, e logo que o filho nasceu, o índio, o pai desse índio, foi mordido por uma cascavel e morreu. Então ela ficou meio que sem rumo. E resolveu acompanhar o restante da tribo. Mas o pai, o cacique, se recusava a sair daqui. E a filha, para não deixar o pai sozinho, deixou o seu pequeno curumim, aquele índio com um avô, que se chamava Paranoá. E o avô ensinou tudo para Paranoá. Ensinou Paranoá a caçar, pescar, ensinou Paranoá a entender das cachoeiras, dos rios, do tempo, né? Ensinou Paranoá tudo. E queria que Paranoá fosse um guerreiro bravo, mas ele não via esperança, porque a tribo não tinha continuidade. E ele também já estava ficando muito velho e Paranoá já estava se tornando um homem. Então, uma noite, ele acabou clamando, pedindo a Tupã, ao deus Tupã, que olhasse por Paranoá, que desse uma esperança de continuidade da tribo, que não deixasse Paranoá sozinho nessas terras, nessas cachoeiras tão lindas. E Tupã prometeu àquele cacique que ele ia cumprir essa promessa. Ele ia trazer uma jovem muito bonita, uma esperança para a continuidade dessa tribo, ele ia trazer, mas para isso, Paranoá nunca deveria duvidar dessa promessa e devia perseverar nesse amor e esperar. Porque quanto mais ele esperasse, a promessa ia se concretizar de uma forma mais grandiosa. E assim, no outro dia, quando o avô acordou, contou o sonho para o neto, para o Paranoá, e fez Paranoá prometer que ia esperar. E todos os dias eles falavam da esperança e Paranoá crescia nessa esperança. Porém, um dia, como esperado, o avô, já com o peso dos anos nas costas, muito velho, acabou partindo e deixando Paranoá sozinho. Ao se banhar na cachoeira e olhar o seu reflexo no rio, Paranoá percebeu que ele já era um homem feito. Mas seguiu firme no propósito e na paciência de esperar a tão prometida promessa de Tupã. Acontece que a única companhia que Paranoá tinha por inteiro era Jaci, a lua. Nas noites quentes, ela pediu ao vento que soprasse uma brisa suave e refrescasse o guerreiro. Nas noites frias, ela brilhava bem forte para que o corpo do índio se aquecesse nas pedras em volta da cachoeira. Paranoá e Jaci seguiam companheiros inseparáveis,
Parecia que Jaci aparecia mais cedo no céu para fazer companhia para Paranoá e ia embora mais tarde ainda para ficar do lado dele. Mas um dia, porque sempre existe um dia, numa noite de chuva forte, Paranoá viu uma luz vindo de longe no meio da noite e não era Jaci. Logo ele viu uma mulher de cabelos negros, com asas, sim, asas abertas, e um rosto cintilante parecendo um sonho. Com uma voz tão encantadora, ela disse: Paranoá, eu sou Brasília, a esperança que Tupã lhe prometeu. Nessa hora, o coração do índio acelerou, mas Jaci ficou enciumada e resolveu brilhar bem forte e ofuscar a vista daquele jovem guerreiro. Nessa hora, Paranoá cometeu o único pecado que jamais poderia cometer. Ficou dividido. Ele esperava aquela promessa por anos, mas Jaci a lua tinha sido sua única companhia. Tupã ficou furioso e começou uma chuva forte, com raios e trovões, e uma voz muito forte refletiu: Índio ingrato, você nunca deveria duvidar da promessa que eu lhe fiz. Agora vou lhe transformar num lago, ficando sempre em volta de Brasília sem jamais poder tocá-la. E no meio à chuva, Paranoá começou a se desmanchar e se transformou num lago. Quando já se viu o que aconteceu, ficou tão arrependida que resolveu brilhar bem forte sobre Paranoá como um pedido de desculpas. E é por isso que nas noites de lua cheia, a gente vê Jaci tão bela refletida no lago. Ai, essa lenda é sensacional, arrepiante. Como diz o Júnior aqui nos nossos comentários, Niédia é um verdadeiro livro humano. Niédia, essa história, sem sombra de dúvidas, é a minha preferida. Não sei se é porque a gente consegue enxergar esses personagens e transformar essa Brasília, que pode ser, né? Eu costumo dizer que Brasília também é uma terra de realidades distantes. Nessas histórias fica muito mais próximo, muito mais humano, mais real. Que incrível o seu trabalho, maravilhoso. Eu agradeço, Caio. Agradeço também o carinho de todo mundo, né? Eu costumo dizer que contar histórias é muito mais do que você pegar uma história e ir lá e contar, sabe? Tem que ter um registro, assim, de amor, um toque de dedicação. Que você só contar histórias é muito fácil. É verdade. Mas eu sou muito grata com o que eu faço. Nossa, que lindo. Niédia, olha só. A gente tá chegando ao finalzinho da nossa live, infelizmente, porque como eu queria que o Instagram deixasse a gente ficar 3 horas aqui conversando. E agora, olha, tem um monte de gente aqui falando que não conhecia essa lenda. Gente, isso aí é uma das histórias que vocês vão se apaixonar de ouvir, Niédia. Luiz tá dando parabéns. Mas só pra explicar, Caio, essa é uma lenda muito comum nas cidades que existem rios. É uma lenda típica brasileira, né? É claro que as pessoas pegaram o nosso povoado, nossa história, né? Dia 19 é o dia do índio aí, a gente não pode esquecer daqueles nossos irmãos que estão ali atrás, né? Que estão aqui no nosso sangue, assim como o sangue negro, o sangue índio também, né? Eram eles que viviam aqui, fomos nós que invadimos a terra deles. É verdade. Nossa, linda observação, Niédia, isso é muito verdade. Na verdade, nós não fomos descobertos pelos portugueses, né? Já haviam moradores muito antes em nossas terras. Essa é a grande verdade. Gostaria de abrir um espaço agora para você aí soltar o seu amor por Brasília, falar para essas pessoas que estão nos assistindo quão grata ou qual o tanto que você ama essa cidade. E uma mensagenzinha para nossa cidade também. Então, Caio, eu amo muito Brasília, né? Muito, assim, eu amo Brasília mais do que a cidade que eu nasci. Aí meus amigos cuiabanos não fiquem com raiva de mim, porque eu vim para Brasília muito nova, né? E eu tive uma sucessão de fatos em Brasília que não tem como não amar. Foi Brasília que me deu a minha profissão. Foi em Brasília que eu me tornei professora. E eu sempre quis ser professora, como eu te falei, eu trabalho com o que eu quero. Desde pequena eu dizia, eu queria ser atriz, na verdade. Mas eu sabia que essa vertente de contadora de histórias ia surgir em mim. Eu me tornei professora muito cedo. Eu estudei no Colégio Planalto. Lá eu fiz amigos de uma vida inteira. Quero até mandar um beijo para os meus amigos. A gente está fazendo 30 anos de amizade, né? Ai, que lindo. Eu fui recebida por eles.
uma escola que me recebeu de braços abertos no Planalto. Eu perdi o meu pai, eu perdi o meu pai, o grande amor da minha vida, em Brasília também. Meu pai partiu e eu comecei a ser professora, porque quando ele faleceu, teve esses 2 ápices aí, eu assumi uma turma, eu ainda fazia o 3º ano do magistério, eu ainda era muito nova, e a saudosa dona Josma acreditou em mim, eu sempre fui uma aluna muito pra frente, falou, olha, eu quero uma turma e você vai assumir uma turma, e eu assumi uma turma. Eu nunca interrompi a minha vida de sala de aula, eu tenho 26 anos de sala de aula, eu estou no Senado Federal, mas eu cumpri honrosamente 25 anos em sala de aula, contando histórias, né? Sempre. Essa sempre foi, como eu disse, a minha principal ferramenta. E nos últimos anos, como eu falei, eu fiquei 12 anos no Colégio Simã só contando histórias. E aí, eu casei em Brasília. Foi aqui que eu encontrei o amor da minha vida. Aqui que eu tenho as minhas filhas. Eu tenho 2 brasilienses, né? Uma filha de 18 anos, a Luísa, e a Madu, que agora em maio faz 16. Foi aqui que eu me realizei em todos os sentidos, né? Aqui que eu fiz um nome, aqui que eu criei uma pessoa. Hoje eu me orgulho muito de ser uma referência. Eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem o meu trabalho, mas principalmente o público infantil, né? Eu estou falando hoje com um outro público, que é o seu, mas aquele público infantil, dos pais dos meus alunos, os meus meninos do Terraço Shopping, né? São 9 anos, então eu já falo que tem aqueles que cresceram, aí já tem os irmãos, já tem aquela nova geração que tá, né? Porque passa. Então eu não tenho o que dizer. O que eu gosto sempre de dizer, Brasília me recebeu de asas abertas e eu me joguei nessas asas e é aqui que é o meu voo. Foi aqui que eu lancei pro meu voo intitulado Vida. Sabe? Maravilhoso. Esse voo para mim é aqui que eu tô voando. Eu tô surfando nas ondas do Lago Paranoá, no céu de Brasília. Ai, que lindo, meu Deus, que conversa maravilhosa. Mas olha, hoje você não tá conversando com seus pimpolhos, mas tenho certeza que daqui dessas pessoas, o tanto de gente já comentou, não acaba, conta mais, tá muito legal. Para eles amanhã mandarem mensagem para mim de feliz aniversário, porque eu sou ariana, hiperativa e carente. Comemorar aniversário na quarentena vai ser bravo. Amanhã, aniversário de Liege Genari. Então, manda mensagem para ela, essa ariana maravilhosa. Pode botar declaração de amor, contar história. Vai ser lindo. Então não esqueça de parabenizar, não esqueça de acompanhar o conteúdo lindo que tá da Niedja. Indica, compartilha nesse momento, é assim que a gente apoia os grandes artistas, essas pessoas que faz, enfim, da nossa vida essa quarentena um pouco mais amena, um pouco mais suportável. Então compartilha, curte, comenta, leva essas histórias da nossa capital até o dia 21 aí, para quem você ama no quadradinho. Niedja, muito obrigado mesmo. Caio, eu posso dar só mais um recadinho? Quantos você quiser, a gente tem até 55. Porque quando eu fiz 40 anos, Caio, eu comecei a comemorar meu aniversário de um jeito diferente, sabe? Eu, no primeiro ano do meu aniversário, também tem no YouTube esses aniversários. Eu fiz no Recanto das Emas, porque eu dava aula pro EJA lá. Fiquei 2 anos no Recanto e os meus 3 últimos aniversários foi na Estrutural, para a comunidade do Santa Luzia. Legal. E a festa estava programada para acontecer agora, no dia 19. Eu cadastro as famílias, são para 750 crianças esse ano. Eles vão com a família, tem um café da manhã, todos os meus amigos participam, é uma festa muito linda. E com a pandemia, essa festa não aconteceu. Só que eu descobri que essa comunidade, Santa Luzia, está muito desamparada. E eu estou tentando ajudá-los, dessa vez não com uma festa barulhenta, mas uma festa silenciosa. E aí eu queria dar um recado para todo mundo que está ouvindo aí, Caio, que assim, como você falou dos artistas, eu acho que essa pandemia ela veio para mudar alguma coisa na gente, sabe? Nós não seremos os mesmos depois disso, não seremos. Quem não aprendeu agora, eu acho que não aprende nunca mais, entendeu? Então, se te sobra um pouco, eu não estou dizendo que você tem fartura, mas se te sobra um pacote de arroz ou alguma coisa, liga para aquela sua manicure, para aquele cara que limpa o seu jardim, ou para aquele cara que vigiava o seu carro. Tenta descobrir, porque são pessoas que estão precisando muito da gente. E eu fiz isso porque hoje, na hora de remarcar o aniversário de V, eu conversei com a diretora da escola onde eu fazia. Eu sei que a coisa lá tá muito difícil, aquele pessoal são pessoas que são feirantes, ambulantes, lavadores de carro que moram naquela comunidade. Então, assim, esse é o meu pedido de aniversário para vocês aí, de verdade. Ajuda uma pessoa. Se cada um ajudar um, a gente vai fazer uma corrente de amor e solidariedade, porque tem gente precisando da gente agora.
Tem gente precisando da gente, que seja o seu artista. Eu vejo as lives do Gustavo Lima, acho lindo, sabe? Poxa, que bacana. 4 mil, 3 milhões. Mas lembra daquele músico que toca pra você à noite, pra você namorar? Lembra daquela pessoa que conta história pro seu filho? Lembra do artista do Distrito Federal que também tá passando apuro? Eu tive 57 apresentações canceladas, sabe? Vamos olhar para o outro agora que está bem pertinho da gente. É lindo a gente pensar nessas pessoas, mas eles vão sobreviver. Agora essas pessoas aí vão ter mais dificuldade. É verdade, é verdade. Ontem a gente está falando exatamente sobre isso com o Valdir, que agora é a hora, falando agora de comércio, da gente lembrar daquelas famílias que sempre deixaram a gente pegar alguma coisa fiada, sempre prestaram confiança. Agora é a hora da gente ajudar os micro e pequenos artistas, comerciantes, as pessoas que sempre nos apoiaram, como você mesmo falou, aquele artista que você coloca para namorar, aquela música que você gosta, que ninguém conhece, mas que você gosta. Então, agora é a hora de apoiar mesmo quem vai precisar dessa força. E agradecer a Márcia Witzak aí, né, que sempre me dá uma força na divulgação do meu trabalho. Eu continuei com o projeto de histórias personalizadas por vídeo. Ela fez uma reportagem linda no sábado, no DFTV. Sim, eu consegui fechar muitos contratos de Páscoa. Estou contando histórias por vídeo. Só para deixar aqui para as pessoas, quem quiser, tem lá no meu trabalho, tem ver essas histórias que eu conto, né? Então, agradeço aí o carinho de todo mundo e agradecer ao Luiz Eduardo e a você, que são duas pessoas maravilhosas. Eu só vejo luz quando olho para vocês dois. Eu amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. Conta com a gente sempre, Nied. O Visit Brasília é a sua casa. Manda pra gente, conta com a gente. E é isso, tá? Que já já a gente possa estar ouvindo você assim, com as galerias lotadas, as plateias cheias e você explanando as suas histórias maravilhosas por Brasília. Muito obrigado. Um beijo. Quem quiser me ouvir também, domingo de manhã, de 7 às 9, na Radioatividade, todos pelo DF, e de 10 a meio-dia agora na Cerrado FM, 107,9. Fechou, é isso, Niédia. Um beijo e muito obrigado. Gratidão, meus amores. Um beijo para todos vocês. Gente, que live foi essa? Foi incrível. Niédia, como sempre, trazendo inúmeras informações do nosso quadradinho em forma de história, em forma de, né, de uma forma lúdica, fazendo a gente mergulhar aí no nosso quadradinho. Gente, essa foi a live Histórias da Nossa Capital com Niédia Gennari. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela força que vocês estão dando sempre. Vocês são fenomenais. Temos pessoas aqui como o Rodrigo, o Júnior, a Viviane, que estão sempre aqui, o Luiz, né? A Luísa, todos aqui sempre nas lives. Amanhã a gente vem para conversar sobre Brasília, seu patrimônio cultural da humanidade já há 30 anos, se você não sabia disso. Brasília, nossa cidade, já é patrimônio cultural da humanidade há 30 anos. E amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso com o Juan Hermida, um guia turístico maravilhoso da nossa cidade. E sem para a gente ficar aqui estendendo, lembrando novamente sobre o delivery, se você conhece alguém que esteja trabalhando com esse tipo de entrega nesse momento, o Visit Brasília está cadastrando gratuitamente estas empresas no nosso portal, ok? www.visitbrasilia.com.br. No dia 21/4, eu convido você, na verdade, Bruno Melo da CBN, convida você, junto com o Visit Brasília, a aplaudir a nossa capital no maior aplauso da humanidade, porque Brasília merece muito o nosso apoio nesse momento, tudo bem? Um grande beijo, já falei muito, fiquem aí com essas histórias maravilhosas e terminando a live, corre lá no Instagram da Niédia, porque eu tenho certeza que os conteúdos dela vão falar com você, tá bom? Estou aqui com o meu tempo já 25 segundos restantes.